E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Palpite Extreme. Vim trazer para vocês os palpites deste sabadão 17/9. Selecionamos para vocês 13 jogos, tá? Dentre eles aqui Alemanha, Bundesliga 2, Premier League, Inglaterra, Ligue 2 da França, Bundesliga, Premier League voltando, né? Premier League também aqui da Bósnia, Championship, Islândia, La Liga, Suécia, também mais um da Premier League aqui e também para fechar a Série A do Brasileirão. Já peço a você que não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada, dá aquela curtida, divulga aí o nosso canal para seus amigos, seus colegas aí para também estar acompanhando, beleza? Ativa o sininho aí para chegar a notificação. Vou deixar o link de uma banca, tá, gente? A banca top, saque via Pix. Se você ganhou, cai na mesma hora na sua conta aí. Cair muito rápido, em menos de 3 segundos já está aí na sua conta. Vou deixar também o link do WhatsApp. Vou deixar também aí o link do meu Instagram. Dá uma seguida lá, gente, para dar essa força lá, para que a gente esteja crescendo também no Instagram. Todos os dias estamos deixando palpites lá, enquetes, tá? Então muita coisa boa, beleza? Tivemos mais um dia muito bom, graças a Deus aí cravamos mais uma vez o bilhete do canal. Deixamos aí para vocês 11 jogos nessa sexta-feira de grade fraca, mas deu bom, né? A maioria deixamos para vocês aqui, vamos dar uma passada bem rápida, tá? Sangatozu, Kashima, deixamos acima de 1,5 e bateu. Deixamos aqui também Braunschweig, Krauher, foi 2-1, né? Braunschweig deixamos acima de 1,5 e um possível 2,5 e bateu também, né? O 1,5 e o 2,5. Aqui foi a decepção da rodada, né? Horsens, Nordirlândia, eu tava um pouco desconfiado desse jogo, né? Nordirlândia é um time que é um pouco under fora de casa. Mas geralmente são times aí que fazem muito gol, né? Mas nessa temporada estão um pouco devagar. Deixamos aqui para vocês, aqui eu tava confiante, inclusive deixei lá no bilhete no Telegram, B336, mais de 2,5 gols nesse jogo, tava confiante, vitória no primeiro tempo, cravamos os dois, né? Só no primeiro tempo foi 3-0, B36, 2,5 também batemos os dois palpites nesse jogo. Deixamos também Zully e Den Haag aqui, deixamos duas sugestões, mais de 2,5 gols foi a principal, bateu. Deixamos um possível ambos marca, cravamos também nesse jogo. Deixamos aqui Haja Coração, né? Legia para vencer aqui, batamos seco, né? 1,60 de odd e cravamos, né? O Legia que saiu perdendo 2-0, acabou aí que empatou ainda no primeiro tempo. Eu deixei lá no Telegram uma entrada aí com 1,95 de odd, tá? Pagando 95% aí do acerto, né? Se você acertar, 95% aí de lucro. Deixei lá no Telegram, tá? Uma entrada lá, cravamos a virada do Legia, né? Deixei lá a virada do Legia e cravamos e botei aqui no palpite a vitória seca dele, pagando 1,60 e também bateu, né? Fiz duas entradas na virada do Legia, pagando 95 e forrei, né? E deixei lá no grupo VIP e também deixei no grupo do Telegram. Deixamos aqui para vocês também mais de 2,5 gols, cravamos também. Deixamos aqui mais de 1,5 gol nesse jogo. Vou dar uma corrida já para entrar no palpite de amanhã. Mais de 1,5 gol, cravamos também. Deixamos aqui para vocês mais de 1,5 gol nesse jogo. Não veio, né? Aston Villa fez um gol, não consegui pegar esse golzinho. Fiz uma entrada nesse golzinho do Aston Villa, pagando em 45 e cravamos, né? Não cravamos 1,5, mas a entrada aí eu fiz e cravei, né? Vasco, empate anula, tá batendo 2-0 pro Vasco, né? Inclusive para cá exato, mas eu creio que pode sair mais gols nesse jogo. Beleza? Então cravamos aí. O único jogo que não deu bom foi do Aston Villa aqui e do Horsens. Todos os outros deu bom. Cravamos também a duplinha que eu deixei, né? Legia para vencer, e deixei também aí para vocês Braunschweig mais de 1,5 gol. Cravamos também o bilhete do canal mais uma vez, né? Então já vamos para os palpites deste sábado. Daqui a pouco tem Novo Horizontino e Grêmio. Vamos já para os palpites do sábado recheado, né? Mas eu selecionei aí os jogos mais confiança. Começando já pelas 7 da manhã, né? Darmstadt e Nürnberg aqui pela Bundesliga 2. Nos últimos 5 jogos, Darmstadt vem aqui de 3 empates e 2 vitórias. E o Nürnberg vem aqui de 2 vitórias e
3 derrotas, né? E o detalhe importante desse jogo do Nürnberg aqui, os últimos 4 foi acima de 1,5, e 3 bateu acima de 2,5. O Darmstadt aqui praticamente também é um time over, né? Todos bateram acima de 1,5, 4 bateu acima de 2,5. É um time jogando em casa aí, um time que geralmente faz bons jogos. E o Nürnberg também é um time que dá umas pequenas osciladas, mas também faz bons jogos. Na classificação aqui, o Darmstadt, se vencer, vai 18, ultrapassa aqui o Heidenheim, né? E até o próprio Hannover aqui, e pelo saldo de gols pode até ultrapassar o Hamburgo. E aqui o Nürnberg está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Sem enrolação, quero deixar para vocês desse jogo aqui uma entrada de mais de 2 gols e meio. Eu creio aí que 3 gols podemos ver nessa partida, tá? Então tá pagando uma odd muito boa, então vou deixar essa entrada de mais de 2 gols e meio. Também um possível ambos marca vem quente para esse jogo. Se você quiser fazer uma entrada, eu creio que é uma boa também, tá? Então mais de 2 gols e meio, um possível placar exato, vou deixar aqui 3-2 para o Darmstadt. Vou meter essa aqui, tá? Creio que vai sair muitos gols. Wolverhampton e Manchester City agora, né? Também 7h30 da manhã pela nossa Premier League da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos do Wolverhampton, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Geralmente são jogos under, né, do Wolverhampton. Desde o ano passado ele joga assim, né? Geralmente é um time que joga muito atrás. E o Manchester City vem de 4 vitórias e 1 empate. Geralmente é um time muito over, ao contrário, né? Se enfrentaram 5 vezes. Dessas 5 vezes o Manchester City venceu somente as 5, né? Só isso. E aqui no saldo de gols entre eles, 4 bateu acima de 2,5. Então não tem retranca aqui de jeito contra o Manchester, né? Jogando como mandante, o Wolves jogando em casa é um time que geralmente dá umas pequenas osciladas, e o Manchester City é um time aí que geralmente faz bons jogos fora de casa. Na classificação, vemos aqui o Manchester está com 14 pontos, se vencer vai a liderança, né? E o Wolves está na parte de baixo da tabela. Quero deixar para vocês vitória do Manchester City. Eu acredito que o Manchester City tem tudo e vem com força total para vencer esse jogo. Eu vi agora a escalação, tá? O Haaland vai jogar, então creio que vem com força total o Manchester City, até porque é o atual campeão, então se vencer assume a liderança. E um possível placar exato de 3-1 para o Manchester City. Vamos para a France League 2 aqui, Guingamp e Saint-Étienne, né? Saint-Étienne que eu ouvi falar que é o maior campeão da França, né? Esse Paris Saint-Germain tá perto de ultrapassá-lo, né? O Guingamp que nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 2 e empatou 1. Olha, o Vasco já fez o terceiro, ó. Mais 2 gols e meio também é uma boa nesse jogo, foi. E aqui, ó, vamos voltar aqui pro raciocínio, né? Saint-Étienne venceu 2 aqui, empatou 2 e perdeu 1 jogo, né? Se enfrentaram faz algum tempinho atrás, jogando em casa. Guingamp é um time que geralmente faz bons jogos, é um time over, assim como o Saint-Étienne também. E na classificação, vemos aqui o Guingamp está com 13, se vencer vai 16. Passa o Caen aqui, passa até o Le Havre, né? E aqui o Saint-Étienne está na parte de baixo da tabela, mesmo número de pontos aqui dos demais, né? Então quero deixar mais de 1 gol e meio nessa partida. Geralmente o mais de 1 gol e meio aqui na França Ligue 2 paga bem, tá? Então eu tô confiante, creio que vai bater esse 1,5, tá? No mínimo 2 gols pode sair nesse jogo pelo aspecto das duas equipes, então eu creio que pode sair. E um possível placar exato, eu vou deixar aqui 2-1 para o Guingamp. Vamos para Augsburg e Bayern de Munique pela Bundesliga. O Bayern que está sendo um time under ultimamente, né? O Augsburg nos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2. E o Bayern venceu 3 e empatou 2, né? Se enfrentaram aqui 5 vezes desde 2020. O Bayern venceu 4 desses jogos e o Augsburg venceu em 2021, né? Jogando em casa, ele vem de no mínimo 5 derrotas consecutivas. E o Bayern aí vem de um bom retrospecto fora de casa. Ganha praticamente todo ano a Bundesliga, né? Então tá aqui na terceira posição, se vencer vai a 15, assume a liderança. E o Augsburg tá na parte de baixo, tem um ataque muito fraco. Eu não vou entrar no mais de 2 gols e meio, como eu sempre entro nos jogos do Bayern, porque o Augsburg tem um ataque muito fraco e o Bayern também geralmente vem sendo o time under fora de casa. O que eu quero deixar como entrada para esse jogo aqui é Bayern para marcar mais de 1 gol e meio, tá? Então eu creio que o Bayern vai fazer no mínimo 2 gols nessa partida aqui, tá pagando cerca de 1,25 a 1,30, dá para completar bilhete, beleza? Então é a entrada que eu deixo para essa partida. E um possível placar exato, vou deixar aqui 2-0 para o Bayern. Vamos para Newcastle e Bournemouth, Premier League, né? O Newcastle que vem nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O novo milionário Newcastle, né? Que ainda está fazendo outras contratações
E aqui o Bournemouth vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Se enfrentaram desde 2018. Todos bateram acima de 2,5 e ambos marcam. Isso que é interessante, né? O confronto histórico de confronto deles, né? O Bournemouth que acabou de subir para a Premier League novamente, primeira divisão, né? Jogando em casa, isso que me chamou também a atenção. O Newcastle é um time que geralmente costuma bater de frente com os maiores, né? Os times bem de mais tradição e não perde geralmente. E aqui o Bournemouth é um time que vem fazendo maus jogos fora de casa, dá umas osciladas, né? E que se vencer vai a 10 pontos, dá um salto na tabela. E o Bournemouth se vencer também vai a 10, então é um jogo que interessa as duas equipes. Quero deixar mais de 1,5 nessa partida. Eu creio aí que 2 gols podemos ver pelo aspecto das duas equipes, pelo resultado que os dois necessitam nesse jogo. Se você quiser entrar na vitória do Newcastle, eu creio que também seria uma boa, tá? É um time que tem um retrospecto bom dentro de casa, então seria uma entrada boa também a vitória do Newcastle. Mas eu no safe deixo mais de 1,5 e um possível placar exato, vou deixar aqui 2-1 para o Newcastle. Vamos correndo aqui, vamos para Tuzla City e Borac Banja Luka. Eita, nós aqui da Bósnia-Herzegovina. O Tuzla, que é um time que eu acompanho também, né? Vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Borac vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se enfrentaram desde 2021. 4 bateram acima, 3 bateram acima de meio, melhor dizendo, né? E aqui o retrospecto em casa do Tuzla contra o Borac, ó. É um time que perdeu apenas uma vez, o resto foi empate e uma vitória. E é um time que na temporada vem jogando bem. Dentro de casa dá umas pequenas osciladas, mas é um time muito over. O Borac é um time que faz maus jogos fora de casa, né? Na classificação, o Tuzla está na primeira posição. Vê aí o Siroki, que os outros times se aproximando, né? Tá mesmo no número 16 pontos. Tem um dos melhores ataques, se não o melhor ataque da competição, né? Vai pegar o Borac. Tá na 6ª posição. O Tuzla é o 3º melhor jogando em casa, o Borac 6º melhor jogando fora. Quero deixar aqui, eu creio até que pode ser um jogo para poucos gols, tá? Mas eu quero deixar uma dupla chance do Tuzla. Tá pagando 2,10 aí, então é um jogo equilibrado. Então eu creio que uma dupla chance, 1,30 ou 1,40 vai ser top nesse jogo, tá? Então é casa ou empate, creio que o Tuzla não perde. E um possível placar exato, deixar aqui 2-0 para o Tuzla. Norwich e o West Bromwich, né? Agora também pela Championship da Inglaterra. Norwich tentando voltar de novo para a Premier League, né? Nos últimos 5 jogos venceu 4, vem de 4 vitórias consecutivas e perdeu 1. E aqui o West vem de 3 empates e 2 derrotas. Se enfrentaram desde 2015. O confronto aqui 3 bateram acima de meio apenas. O Norwich, que é um time que vem jogando muito bem, vem fazendo bons jogos ultimamente em casa, né? E o West é um time que geralmente dá umas osciladas e empata muito, né? O Norwich, se vencer, assume a liderança. E aqui o West tá a poucos pontos da zona, tá mesmo número de pontos do Swansea, né? Próximo da zona de rebaixamento. Norwich é o melhor jogando em casa, o West é um dos piores jogando fora. Quero deixar aqui mais de 1,5 nessa partida. Creio que até ambos marcas vem quente para esse jogo, tá? Mas o mais de 1,5 tá pagando 1,40, tá top para fazer uma entrada. E um possível placar exato de 2-1 para o Norwich. Vamos para Breidablik, Vestmannaeyjar. Eita glória! O Breidablik nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, né? É nome bacana, né? E o Vest vem aqui de 2 vitórias e 2 empates. Eu acompanho esses times, irmão, mas às vezes é muito complicado falar o nome deles, né? Até enrola a língua da gente. Jogando os últimos 4 jogos aqui entre eles, 4 bateram acima de 1,5. E o Breidablik jogando em casa é um time que geralmente faz bons jogos. E o Vert é um time que dá umas osciladas fora de casa. Eu prometo que na próxima vez eu vou ensaiar para me falar direitinho, tá? O Breidablik jogando que ele é o líder, tá? É só o líder. 52 gols, só isso. É um ataque muito forte, uma defesa boa. E o Vert aqui é um time que tá na zona de baixo da tabela, né? O Breidablik é o melhor jogando em casa contra o 3º pior. Então eu quero deixar a vitória do Breidablik, que eu dito aí. Eu não vou deixar mais de 2 gols e meio, eu até queria. Mas o Breidablik é um time que sofre poucos gols, tá? Então eu creio aí que uma vitória no Breidablik seria uma boa para nós botarmos no bilhete, tá? Então casa vence e um possível placar exato de deixar aqui 2-0 para o Breidablik. Acredito que ele não perca nem sofra gol nesse jogo. Barcelona e Elche, o Barça que vem aí nessa temporada na La Liga, vem jogando muito bem, né? Tem o Lewandowski, que morreu de errar gol na Champions contra o Bayern, mas
faz parte, né? Acontece, uma hora tem que acontecer. O Barcelona nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1, inclusive é pro jogo que eu acabei de citar, né? Para o Bayern. E aqui o Elche perdeu 4 e empatou 1. Jogando em casa é um dos times que joga bem. E o Elche é uma negação, não, o time joga muito bem fora de casa. Na classificação, o Barça se vencer vai a 16, assume a liderança, nem que seja momentaneamente, que o Real ainda tem que jogar domingo. E o Elche é o lanterna, né? Então, quero deixar para vocês aqui, vitória do Barcelona no primeiro tempo. Acredito aí que o Barcelona vai vencer esse jogo já no primeiro tempo, matar ali o que dá a fatura no primeiro tempo. Uma outra sugestão que eu quero deixar também, mais de 2 gols e meio, acredito que vem quente para essa partida. E um possível placar exato vem aqui de 4-0 para o Barcelona. Creio que o Barça vai amassar o Elche. Halmstad e Ulster, Suécia agora, melhor dizendo. O Halmstad que nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E aqui o Ulster vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Halmstad, eu fiz uma entrada nesse jogo aqui, deixei para vocês mais de 1 gol e meio. Ele era o líder, né? Foi amassado fora de casa, né? Eu creio que ele vem mordido para esse jogo, até porque é um time que joga muito bem, ó, dentro de casa. Vai pegar o Ulster, que vem de 2 derrotas consecutivas. E o Halmstad aqui ainda continua na liderança, mas veio os outros se aproximarem com a derrota, né? E o Ulster precisa da vitória para entrar na zona de classificação aqui, né, na terceira posição. Então o que eu quero deixar para vocês, mais de 1 gol e meio nessa partida, para botar top no bilhete. Creio aí que o Ulster vai vir com interesse grande para esse jogo, assim como o Hamster também, que é o líder, não pode tropeçar. Então eu quero deixar mais de 1 gol e meio e um possível placar exato de 3-1 para o Hamster. Tottenham e Leicester. O Tottenham que vem jogando bem nessa temporada, vem mordido, perdeu para o Sport na Champions League no último jogo, né? Então eu creio que vem mordido para esse jogo. Nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. É que o Leicester vem de 4 derrotas e 1 empate, né? Uma vitória, que essa vitória foi nos pênaltis, mas foi empate. O Tottenham aqui jogando como entre eles, né? Venceu no mínimo 4 desses jogos, né? O Leicester venceu apenas 1. Jogando em casa, o Tottenham joga bem, o Leicester é uma negação, vem jogando muito mal ultimamente. O Leicester, que é o lanterna da Premier League, né? Ó, é o lanterna, 8 gols apenas e sofreu 16, e o Tottenham fez 12 e sofreu 5. Então quero deixar para vocês aqui a vitória do Tottenham. Acredito que o Tottenham não perde, tá pagando 1,50, uma odd muito top, tá? Não vou deixar com empate anula, porque a odd é para 1,10, 1,15, então tem muitos jogos nesse sábado, mas muitos estão com odd de 1,16, 1,15, então não vale a pena, tá? Então eu creio que arriscar numa vitória do Tottenham seria louvável aqui, creio que vale a pena, tá? E um possível placar exato de 2-0 para o Tottenham. Vamos para Avaí e Atlético Mineiro, já indo para os jogos das 15h30, né? Série A do Brasileirão. O Avaí, que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates e 2 derrotas, e o Atlético vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Se enfrentaram desde 2017, geralmente são jogos que saem poucos gols, né? Jogando como mandante. O Avaí é um time que geralmente não faz muitos bons jogos, né? E o Atlético Mineiro é um time que geralmente dá também umas osciladas, né? Eu vi até uma notícia aí que o Atlético não está pensando em renovar, né? Que não vem fazendo um bom trabalho. Mas eu creio aqui que vai ser um jogo para gols, vai ser um jogo que é interessante para as duas equipes. O Atlético, se vencer, vai a 43, e o Avaí está na zona, se vencer pode dar um salto aqui a 28, tá? Então, mesmo eu creio aí que vai ser um jogo interessante para as duas equipes, tá? Então eu creio que vai ser mais de 1 gol e meio, 2 gols nessa partida vai sair, tá? Por mais que as duas equipes não venham no bom momento, creio que 2 gols vem safe para essa partida. E um possível placar exato eu vou deixar aqui 2-1 para o Atlético Mineiro. Botafogo e Coritiba. Nos últimos 5 jogos do Botafogo vem de 1 vitória apenas, 3 empates e 1 derrota. E o Coritiba vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Se enfrentaram desde 2020. Geralmente são jogos under, né? Jogos para poucos gols. Jogando em casa, o Botafogo não vem fazendo bons jogos, e o Coritiba pior ainda, né? Jogando aqui na tabela. Botafogo na 12ª posição, Coritiba na 16ª. Botafogo aqui jogando como mandante, agora sim, né? É o segundo pior. E o Coritiba é o pior. Quero deixar menos de 3 gols e meio.
tá? Eu creio que vai ser um jogo para poucos gols, vai ser aquele tipo de, desculpa a torcida do Botafogo, vai ser aquele tipo de jogo, sabe, que de sangrar os olhos, pois é. Eu creio que vai ser um jogo daqueles jogos que, porque é o segundo pior jogando em casa contra o pior jogando fora, então eu creio que vai ser um jogo para poucos gols aí, é capaz até de sair nenhum. Mas eu quero deixar aqui 1 a 0 pro Botafogo, eu creio que o Glorioso possa até vencer essa partida, tá? Então, nem 3 gols e meio e 1 a 0 de placar exato pro Botafogo. Vamos para bilhete pronto, né? Quero deixar para vocês aqui Tuzla, dupla chance no Tuzla, acredito que não vai dar zebra nesse jogo. Vou deixar também para vocês vitória do Manchester City e também deixar para vocês aqui a vitória, não, mais de 1 gol e meio. Pronto, mais de 1 gol e meio, Ramstar e Oster, uma tripla top. Vemos batendo os bilhetes aí praticamente aí todos os vídeos, né? Então eu creio que essa tripla vem top para esse sábado também, tá? Tenham todos aí um ótimo final de semana. Se você quiser aí mandar uma mensagem no WhatsApp, meu número tá aí no na descrição, tá? Se inscreve na nossa banca aí, que a banca é top das galáxias também, beleza? Até a próxima, se Deus quiser.